Eu atendo um rapaz que se machucou jogando tênis. Ele sofreu uma lesão e rompeu o ligamento. Ele precisou fazer uma cirurgia por causa desse rompimento de ligamento. Ele nunca havia feito uma cirurgia, então nós passamos um bom tempo da nossa terapia trabalhando a ansiedade que foi gerada com relação a fazer essa cirurgia. Depois de um tempo, ele fez a cirurgia, deu tudo certo, foi ótimo. E ele estava tendo uma conversa com a fisioterapeuta dele. E essa fisioterapeuta, ela também já foi esportista, também já se lesionou algumas vezes, e ela fez uma provocação, ela provocou uma reflexão que depois, mais tarde, nós discutimos bastante na terapia. E é o assunto que eu vou trazer para vocês aqui hoje. O quanto nós temos medo de frustrar as pessoas que nos admiram. E por conta disso, nós nos cobramos demais. A gente se coloca em posições que acabam trazendo prejuízo para nós mesmos. E eu vou falar sobre como isso pode gerar um padrão nocivo nos nossos relacionamentos. A provocação que ela fez foi a seguinte: veja só, quando você joga um esporte que envolve outras pessoas, então, por exemplo, um time, ou você tem contato direto com as pessoas do outro time, outras pessoas podem te machucar e outras pessoas podem te lesionar. Porém, o tênis é um esporte que você joga sozinho com um adversário, mas você estava jogando sozinho. Ou seja, você mesmo se lesiona. Você mesmo se esforça o suficiente e ultrapassa o teu próprio limite a ponto de se machucar. Por que você fez isso? Será que você estava tentando suprir algo? E aí ele trouxe essa discussão para a terapia, que rendeu praticamente uma sessão inteira e foi muito rica. Por quê? Veja só, olha que exemplo interessante. No dia em que ele sofreu o acidente, no dia em que ele se machucou, ele tinha recebido um elogio. Ele tem um saque muito bom e o adversário, o oponente dele, estava com medo. Ele estava literalmente fugindo da bola quando ele sacava, porque ele tem um saque muito forte e o adversário tinha medo de se machucar, então ele fugia da bola. E alguém que estava assistindo o jogo comentou com ele, falou: "Nossa, você saca muito bem." Nesse momento, ele se sentiu na obrigação de fazer melhor do que ele já estava fazendo. Veja bem, ele já joga bem. O natural dele já é se esforçar. Por quê? Tem todo um histórico de treino, tem todo um histórico de tempo de jogo, de experiência. Mas ali naquele momento, ele mesmo se colocou essa obrigatoriedade de fazer melhor. E foi então que ele se machucou. E aí nós começamos a discutir sobre isso. E é uma discussão que vai longe, né, gente? Por que será que nós temos tanta dificuldade de frustrar aquelas pessoas que nos admiram? Então, quando a gente sabe que tem uma pessoa que admira a gente no trabalho, ou então a nossa amizade, a gente tenta, se esforça para manter uma imagem de perfeição. E veja bem, eu quero que você entenda que nós somos responsáveis pela imagem que nós transmitimos para o mundo. Eu sou responsável por querer transmitir essa imagem de perfeição para as pessoas. Não é elas que têm essa imagem ao meu respeito. Eu cultivei, eu construí isso. E quando eu me cobro para manter essa imagem, eu continuo construindo isso. Eu continuo transmitindo isso para as pessoas. Então, nós temos muito medo de errar. Na verdade, nós temos muito medo de errar. A gente tem, sim, uma certa idolatria à imagem que nós temos de nós mesmos. E nós não queremos que essa imagem de perfeição seja desfeita. Então, a gente se cobra muito para manter essa imagem de perfeição, para não errar, para nunca demonstrar um erro. Porque, na verdade, a gente vai errar, né? Mas a gente se cobra para nunca demonstrar um erro. A gente se pressiona a ser melhor. E sabe qual foi a reflexão que eu fiz? Nós gostamos da sensação de adoração. Nós gostamos da sensação de ser adorados. É como se a gente quisesse que as pessoas mantivessem realmente aquela imagem da gente em um pedestal. E isso é tão sutil, porque veja só, se eu perguntar pra você, você quer ser Deus na vida de alguém? Provavelmente você vai me responder que não. Porém, quando a gente quer manter a adoração, né, essa idolatria, esse olhar maravilhado que as pessoas têm sobre nós, no fundo é isso que a gente quer.
No fundo, é isso que a gente está fazendo. E isso é uma prepotência. Isso é um sentimento de prepotência que a gente tem. Nós não sabemos muito bem o significado de humildade. Quando eu pergunto para as pessoas o que é humildade para você, eu percebo que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em entender o significado de humildade. As pessoas acham que ser humilde é sinônimo de ser muito consciente dos meus próprios defeitos. E daí a gente entra numa falsa modéstia, ou muitas vezes a gente entra numa comiseração mesmo, de ter um olhar inferiorizado sobre quem nós somos, acreditando que isso é humildade. Isso não é humildade. Humildade é conhecer muito bem os teus pontos fortes e também os teus pontos fracos. E ter a ciência, ser realmente consciente deles, aceitá-los e mostrar os dois para as pessoas. Muitas vezes nós só mostramos os nossos pontos fracos, o nosso lado frágil. Muitas vezes a gente insiste em só mostrar o lado forte. E a conclusão que a gente chegou nessa sessão, que não foi nem minha, foi desse rapaz que eu atendo, ele falou assim: Ana, mas não vale a pena, porque o preço que a gente paga por isso é muito caro. No caso dele, foi o preço de uma cirurgia, ficar parado por 8 meses e todo esse desgaste do pós-operatório. Então, vamos falar um pouco sobre o preço que nós pagamos por isso. Por quê? No caso, esse rapaz, ele é filho de mãe narcisista. Então, ele aprendeu a ser valorizado por aquilo que ele faz. E a gente confunde isso com amor. A gente confunde a admiração das pessoas com amor. Isso não é uma característica só de filhos de narcisistas. Muitas vezes nós também fazemos isso. Nós queremos a todo custo a admiração das pessoas porque a gente acha que assim nós somos amados por elas. E isso não é verdade, isso é uma ilusão. Então, falando sobre padrões, como isso se reflete nos nossos relacionamentos? Vamos pensar? A gente conhece uma pessoa. A gente se esforça bastante para agradar essa pessoa, a gente se esforça bastante para entender o que ela gosta, e aí a gente quer entrar no mundo dela e a gente quer fazer parte. Isso é normal. O problema é que quando nós estamos apaixonados, nós idealizamos. E não só nós idealizamos a pessoa por quem nós nos apaixonamos, como essa pessoa também tem uma imagem idealizada de nós. Isso é a paixão. Mas naturalmente, essa idealização vai se quebrar. A questão é que nós temos aversão a isso. A gente não quer quebrar essa idealização, a gente quer continuar sendo aquele ser de luz perfeito, iluminado na vida daquela pessoa. Então, a gente quer manter a nossa imagem intacta. E aí, o que acontece? Naturalmente, nós não mostramos 100% de quem nós somos. Nós não nos mostramos da maneira como realmente somos. Nós temos aversão de mostrar as nossas vulnerabilidades, sabe? Assim, as nossas fraquezas, mostrar que nós não somos o super-homem ou a super-mulher. Pelo contrário, é isso que a gente quer mostrar, né? Como se a gente assumisse que o nível de admiração que a pessoa tem por nós está diretamente relacionado ao amor que ela tem por nós. Não é exatamente assim. Sim, quando a gente ama, a admiração é um componente básico, essencial para o amor. Porém, a admiração ela não é quebrada com tanta facilidade quando se ama. Isso significa que num relacionamento saudável eu posso mostrar sim as minhas vulnerabilidades e a minha fraqueza e eu vou continuar sendo admirada e amada. Acontece que a gente sabe isso na teoria, mas é muito difícil de praticar, de colocar, de viver isso na prática. Então, sabe qual que é a grande questão? Sabe qual que é a má notícia? A má notícia é que quando não existe vulnerabilidade, não existe conexão. Sem vulnerabilização, não existe conexão. A vulnerabilização antecede a conexão. Nós nos conectamos verdadeiramente com as pessoas quando a gente abre espaço para elas entrarem no nosso mundo, quando a gente abre as portas para elas entrarem no nosso mundo e elas verem a nossa casa interna do jeito como ela realmente é e não maquiada, né? Quando a gente arruma lá a casa bonitinha porque vai vir uma visita, mas tem um quartinho lá fechado que tá cheio de bagunça e a gente não mostra para ninguém. Aquela pessoa que realmente é de casa, ela tem que conhecer a sua casa nos dias bons e nos dias que ela tá mais bagunçadinha, mais suja, não tem problema. Então, aquele relacionamento que nós idealizamos, que a gente almeja,
aquele relacionamento onde existe cumplicidade, onde existe parceria, onde existe conexão, nós não vamos alcançar sem que haja espaço para vulnerabilização. Então, quando a gente se maqueia e a gente tenta mostrar muito esse lado forte e não mostra a vulnerabilidade, nós estamos impedindo o relacionamento de se aprofundar e de ter aquela conexão que é o que realmente vai nos suprir. Porque a admiração, ela supre em partes, mas ela não supre totalmente as nossas necessidades emocionais. A conexão, a verdadeira conexão, é que traz aquele senso de ser amado, aquele senso de pertencimento, de aceitação, de ser aceito, como eu realmente sou. E como é bom quando a gente começa a se abrir para as pessoas e mostrar para as pessoas as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, e a gente percebe que elas aceitam a gente mesmo assim. Isso é curador, isso é reparador, e é isso que realmente nos preenche, e não essa falsa sensação de preenchimento que a admiração nos traz. Para pensar, se você se revela em partes, se a gente não se mostra 100% nos nossos relacionamentos, se a gente mostra só uma parte, a gente fica na superficialidade. Muito provavelmente você vai atrair uma pessoa que também fique na superficialidade. Uma pessoa que também vai ter dificuldade de se mostrar 100%. Porque nós atraímos as pessoas que vão, consciente ou inconscientemente, validar aquilo que nós já temos dentro de nós. Então, basicamente, vocês vão usar máscaras para esconder as suas imperfeições um do outro. E esse tipo de relacionamento não é um relacionamento fundamentado, sabe assim, que tem estruturas sólidas. É um relacionamento frágil, um relacionamento muito frágil. Se você se relaciona com uma pessoa que de alguma maneira te idolatra, essa pessoa ela não tem uma visão real de quem você é. E como é que você se sente em um relacionamento assim? Você não se sente visto. Você não se sente visto em sua totalidade. Porque o que você mostra para o outro não é a sua totalidade, é uma parte. Então você permanece e você convive com um sentimento de vazio. Alguma coisa está incompleta e às vezes você não consegue identificar o que ou por quê. Mas é porque você está se mostrando só em partes. E se você não se permite ser você em um relacionamento, na sua totalidade, você nunca vai se sentir pleno nesse relacionamento. Por isso essa sensação de vazio. Tem algumas pessoas que não conseguem mostrar o básico em um relacionamento, que não conseguem decidir, por exemplo, o que comer, qual prato pedir em um restaurante, que não conseguem opinar sobre qual restaurante elas vão jantar, que não conseguem opinar sobre o lugar que elas vão viajar, porque estão se anulando, porque tem tanto medo de decepcionar, porque tem tanto medo de que o outro perca o brilho e perca a admiração, que elas se anulam. E se você vive isso, inevitavelmente uma sensação de vazio vai tomar conta de você. E até uma sensação muito ruim de estar inconsciente, de estar nos lugares, de estar com aquela pessoa que você ama, mas estar ali inconsciente. Você não tem 100% de domínio, de controle dos teus atos. É como se você tivesse a sensação de estar inconsciente mesmo. Porque de verdade você tá. Você não tá 100% ali. Perceba que nós nos enganamos acreditando que a gente se ama e a gente até repete isso, até por orgulho, a gente fala muito isso. Não, eu me amo, eu me aceito, eu me amo do jeito que eu sou. Mas se você se ama, por que é que você tem que esconder características tão importantes de si mesmo? Se você se ama, por que é que você tem que esconder aspectos tão importantes da tua personalidade, de quem você é? A aceitação é um caminho longo. Comece aceitando a sua vulnerabilidade. E uma maneira de você provar que você está aceitando essa vulnerabilidade é compartilhar ela, é compartilhá-la com as pessoas com quem você convive e que são muito importantes para você.